Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Arquivista Espiritual. Eu sou Marcelo Magalhães, mago da Pedra Verde, hermetista, médio de incorporação e espiritualista. Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade então àquilo que é a sequência das etapas. Tivemos lá ao início a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira e temos agora então a quarta etapa, que diz respeito ao quê? Ao processo do despertar. Tem muita controvérsia a respeito desse assunto e vamos desenrolar de uma forma direta e rápida, que é o tempo que então temos estipulado, de em torno de 30 minutos, para poder falar sobre um assunto bastante complexo. Tá? Complexo e profundo. Qual que é, então, a situação ligada à complexidade e à delicadeza desse assunto? A gente vê, não só nessa plataforma, em outras plataformas, assim também como em literatura, em livros, uma série, uma infinidade de menções, de títulos, dizendo sobre o despertar, sobre o desperto, como despertar. Porém, as coisas são muito ali ao nível muito superficial da coisa. Por mais interessante que a gente possa encontrar em algumas palestras, algumas menções, tenham pontos realmente importantes, mas aquilo está muito cru, vou usar esse termo, para a delicadeza desse processo, que é essa quarta etapa, o processo do despertar. As pessoas simplesmente imaginam, têm conceitos de que o despertar simplesmente é começar a ver padrões enganosos, situações que estão a nível subliminar, em filmes, em propagandas, em diversos meios, dentro das próprias religiões, sociedades secretas, até mesmo dentro ali daquilo que seja o ocultismo, de uma forma geral, aquilo que seja as situações ligadas à área holística. Então está muito ligado nisso, que a pessoa começa a ter um contato com aquilo que seja qualquer forma de espiritualidade e de repente, de um momento ao outro, basta que a pessoa comece a observar esses padrões que estão, na verdade, bem evidentes, a pessoa já se acha desperto, já se acha num processo de despertar, mas não é bem assim. Isso estou te garantindo a cada um de vocês. Por quê? Porque eu percorri esse caminho. E todos que estão ali fazendo esse tipo de menções, podemos dizer da seguinte forma, que ou não sabem também o que é verdadeiramente o processo ocorrido para se tornar uma pessoa desperta, ou simplesmente utilizam desse meio de incentivar simplesmente as pessoas a poderem ir se aprofundando em filosofias, teologias, conhecimento sobre ocultismo, conhecimento sobre religiões, sobre seitas, sobre magia, sobre situações, como eu acabei de mencionar, ligados à área holística. E daí, nesse aprofundar, quando as pessoas começam a descobrir nomes de entidades, saber, né, certos fundamentos, como o nome das entidades, por que as entidades chamam isso, aonde é que elas trabalham, de onde elas vêm, para onde elas vão, onde é a morada, toda essa série de informações, essa série de contexto, a pessoa simplesmente pensa que ele está em um processo de despertar. E não que ao todo, podemos dizer que até não seja uma espécie
de despertar. Mas no termo verdadeiro, legítimo, não é. É simplesmente sair do estágio como a maioria de nós nos encontramos em algum momento da vida, que simplesmente estamos experienciando, estamos à balia do vento, para onde o vento soprar, ele nos carrega. Vento esse que a gente tem como um exemplo, né, uma alegoria, que são as situações, pessoas, momentos que cada um de nós temos e encontramos nos nossos caminhos. Certo? Então, podemos dizer que somos ali até um certo ponto, todos nós somos um barco, estamos em um barco à deriva no oceano, um barco à vela, que para onde o vento ou a maré conduzir, então somos arrastados. Porque estamos simplesmente olhando as coisas acontecerem. Quando a pessoa começa a se inteirar, que é lá naquela segunda etapa, que nós falamos, a primeira etapa, então corresponde o quê? Trevas da ignorância. Informações sobre trevas da ignorância, muito bem, vai lá na primeira etapa que lá tem explicado melhor, porque senão a gente não tem tempo de desenrolar o que a gente precisa aqui. Na segunda etapa, quando a pessoa inicia o caminho espiritual, então ali a pessoa pode dizer ou se achar ou ouvir pessoas dizendo a ela que ela está em um processo de despertar, mas não, ela saiu da condição de simplesmente olhar as coisas acontecerem para começar a ver como as coisas acontecem. Olhar simplesmente é olhar distraído, é olhar sem entendimento algum, somente na base do achismo, do quem sabe, do talvez, do ouvir dizer. Então está naquilo que é um ponto simplesmente de interpretação que cada um possa ter a respeito de muitos aspectos do nosso cotidiano, da nossa vida. Já passar a ver a situação significa ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de calma para situações que vão acontecendo. Lá, quando todo mundo só está simplesmente olhando para as coisas, então as pessoas estão completamente movidos por impulso das emoções. A pessoa é completamente emocional. Raramente ele vai esboçar, ele vai manifestar aquilo que é um ato consciente, e quando ele demonstra um ato consciente, logo isso vem tomado pelas emoções e a pessoa vem arrastada novamente. E já sabemos, ser uma pessoa emocional, ter a sua vida conduzida por impulso das emoções, ele vai ficar frustrado, tá? Enquanto assim ele estiver. Quando a pessoa então passa dessa situação de simplesmente olhar as coisas para ver o que está acontecendo, e daí está acontecendo algo, ele para ele pensar, não, mas por que está acontecendo isso? Da onde é que isso está vindo? Isso foi provocado por alguém? Por alguma coisa? Isso é culpa minha? Isso é culpa do vizinho? Isso é culpa de quem? Então leva a pessoa de uma condição absolutamente desordenada, desenfreada, para uma situação um pouco mais organizada, que é estar vendo as coisas como verdadeiramente elas são. É muito usado esse termo, né? Vamos ver as coisas como verdadeiramente são. Só que esse termo está ligado simplesmente às coisas do nosso cotidiano, às coisas ali ligadas com aquilo que a gente pode ver, tocar, sentir, provar, né? Somente, porque as coisas ligadas ao invisível, então, continuam naquele nível de achismo, de opiniões, de que você ouviu falar, ou então você leu determinado livro, que você nem sabe aquele aquele autor daquele livro, quem escreveu o livro, quem é, qual a história dele, qual a caminhada que ele tem, qual o arcabouço que ele possa ter para poder passar determinadas informações.
Então tem uma série de coisas, porque se a gente for, por exemplo, partir para comprar livros, falo de experiência própria, eu passei décadas comprando livros, gastei ali muito dinheiro comprando livros de toda a qualidade. E muitas das vezes eu comprava livros com 100, 200, 300, 500 páginas, e daí aquilo que eu aproveitava dentro da maioria desses livros, às vezes era uma página, às vezes era um parágrafo, às vezes aconteceu de eu encontrar uma frase que era realmente relevante para se encaixar naquilo que dizia a respeito de algo verdadeiro. O resto é sempre uma adaptação de um certo modo, de um certo ponto de vista a respeito de uma situação. Então temos uma pessoa que escreve algo segundo a sua opinião para as demais pessoas, e daí as pessoas vão seguir aquela opinião. E o contexto da situação não se diz respeito a seguir a opinião, mas sim ouvir aquela opinião e ter o discernimento de filtrar aquilo que serve para cada um aqui agora, que é o momento importante, para daí aplicar segundo a sua caminhada. Quando a pessoa sai do simplesmente ver, né, do simples olhar para poder ver as coisas como são, então ele está nesse trânsito do caminho espiritual que as pessoas acham que é um processo de despertar, mas não é. Podemos até usar o seguinte, vamos usar dessa forma. Não é o processo do despertar, mas é um preparativo que será justamente o trilhar os 7 níveis do caminho espiritual, adentrar então aos 7 níveis do tornar-se espiritualizado, que tudo isso sim vai preparar a cada um de nós para então podermos realmente entrar no processo do despertar, que é o que vamos falar agora. Fiz só essa breve introdução para a gente poder situar as coisas para não se perder no caminho. De qualquer forma, qualquer dúvida que tiver, por favor, deixa ali nos comentários. Vocês sabem que para mim é corrido, muito corrido, mas assim que eu tiver a oportunidade, eu vou estar respondendo, tá bom? Porque são muitas mensagens. Vamos lá, então. Uma vez que a gente já fez essa introdução, o que significa, então, essa 4ª etapa? Processo do despertar. Implica no quê? Já sabemos que, primeira etapa, trevas da ignorância. Segunda etapa, o caminho espiritual. Terceira etapa, o processo de se tornar, então, do tornar-se espiritualizado. Isso tudo está ligado às coisas da matéria. Mesmo que tenha um ensejo, que tenha ali um algo ligado ao espiritual, porque está ligado a religiões, a situações ligadas à religiosidade ou às coisas do espírito, mas isso está muito ainda preso, né, ali entrelaçado simplesmente às coisas da matéria. Porque quando falamos lá no caminho espiritual, ou mesmo no processo de tornar ali um ser espiritualizado, estamos falando em meios que a gente utilizava, pensava estar dentro, basta eu frequentar uma igreja, eu vou lá, participo daquela ritualística, né, daquela religião, então eu estou fazendo a minha parte, eu estou salvo e pronto, né, a vida que segue, mas não é assim. Depois, durante o percorrer de segunda e terceira etapa, a pessoa começa a ver que tudo aquilo que ele está falando, a maneira que ele está agindo, como ele está reagindo, vai influenciar diretamente nos resultados daquilo que ele está experienciando. Então está ligado em poder ver com outros olhos aquilo que é a situação que ele pensava ser o natural de todo mundo, mas ele acaba enxergando que não é o natural de todo mundo, que existe um algo a mais, que ele chegou então quando ele completa esse 7º nível lá da terceira etapa do tornar-se espiritualizado, ele sabe que tem algo a mais. Ele sempre soube, mas agora ele sabe com mais ênfase, com mais certeza, só que ele chega num teto. E dali ele não consegue passar. Em vários aspectos, tá? Ele não consegue passar daquele teto.
daquele limite, ele fica meio limitado. Porque geralmente o que ele vai buscar, que ele vai encontrar nos livros, tudo está dizendo uma certa mesma coisa de formas diferentes. As pessoas vão estar falando a mesma coisa de formas diferentes. Mas não tem ali um detalhe, ou um detalhar, que são os macetes da coisa, o que tem em meio a esse dizer, a esse afirmar. Então todo mundo chega nesse ponto. E quando se tem a coragem para então persistir, continuar essa caminhada, a pessoa vai então adentrar a esse processo do despertar. Quando a pessoa for entrar nesse processo do despertar, uma coisa que é importante saber é que quando a pessoa está entrando, ele vai ter um mentor espiritual. Não é um mentor encarnado, não, tá? Ele pode até ter vamos usar o termo mentor encarnado, mas é para finalidades mais leves, né? Não está ligado a situações da verdade como um todo, porque dificilmente a pessoa vai estar aqui em condições aqui na Terra de poder estar livre dos meandres das situações e programações aqui. Por mais que seja uma pessoa boa, uma pessoa que busca ajudar as outras, né? Mas isso tudo já sabemos que não é o suficiente. Precisa de poder ter um apanhado geral de vários fatores para que se possa verdadeiramente ter resultado. Então tem esse primeiro ponto. Para a pessoa, quer saber se você está num processo de despertar, então você estará sendo guiado, estará sendo orientado por um mentor espiritual. Não por alguém na matéria, tá? Alguém, uma pessoa encarnada igual você. Que, repito, você pode ter para discutir assuntos, uma pessoa em comum, uma pessoa que já trilhou aquele caminho, como estamos aqui conversando, eu e vocês, certo? Mas a respeito de receber, de poder acessar aquilo que é o que nos livros não está explicando, ou que ninguém consegue explicar em cima da Terra, então é através desse mentor, desse guia espiritual, que não necessariamente precisa ser simplesmente um guardião, pode ser ali um caboclo, pode ser um preto velho, pode ser um mestre ascensionado, pode ser ali alguém que está ligado à área dos mestres, pode estar ligado à linha do Oriente, monges tibetanos, né, chineses, enfim, tem uma série, são muitos os que podem se apresentar. Para cada caso é um caso, para cada pessoa é uma situação diferente. Então, esse é o primeiro ponto. Se você não está recebendo orientação para você, pessoal, de um mentor espiritual, então saiba que você não está de forma alguma no processo do despertar. Esse não é o primeiro sinal, é a primeira regra a respeito disso. E falo isso com toda certeza porque sabemos que então outras pessoas como nós, que depois se tornaram grandes seres humanos, que escaparam a essa situação de encarna, desencarna, reencarna, que a gente costuma usar o termo de roda de Sansara, todos passaram por essa etapa, todos tiveram esse mentor espiritual que então ia iluminando o caminho para que a pessoa pudesse então fluir. Outro ponto importante do processo do despertar significa o quê? A partir desse momento do processo do despertar, a pessoa não está simplesmente olhando para as coisas ou simplesmente vendo. Não, ele começa um ato de se tornar, de colocar em prática ou tornar-se observador. Ah, mas qual que é a diferença entre olhar uma coisa, ver uma coisa e observar a mesma coisa? As duas primeiras partes já falamos rapidamente. As pessoas estão vendo, mas estão vendo sem propriedade, sem profundidade, sem conhecimento, só em cima de achismos e opiniões. Já quando a pessoa passa a ver, não, ele começa a ter um pouco mais de propriedade.
porque ele vai analisar aquela situação, ele vai ouvir aquilo que sejam os lados de uma conversa, né? Então ele vai ter um pouco mais de propriedade, ele vai ter um pouco mais de ciência daquilo que está acontecendo, mas um pouco mais, não significa que ele está dominando alguma coisa. Já para se iniciar esse processo do despertar é imprescindível, é uma norma, é uma regra, realmente uma regra, que precisamos nos tornar observadores. O observador, ele não vai ver simplesmente a pessoa, vamos usar de um exemplo, que você chegue, por exemplo, no seu trabalho e de repente tem um colega seu de trabalho que está ali discutindo fervorosamente, intensamente com outro colega de trabalho ou com o encarregado, o chefe, a ponto de quase ir a vias de fato. Para quem está só olhando para a coisa, então vai olhar e falar, olha, que bom, né? Aquele chefe ali, ó, aquele encarregado, ele é folgado mesmo, ele gosta de aproveitar, então agora ó, ele está tendo o que tem, né? Ou então vai olhar e falar ó, simplesmente, olha, a pessoa lá, ó, quer ver? Ó, vai ser mandado embora, vai discutir com quem não pode, né? Então tem simplesmente um apontar de dedo e como se fosse ali uma fofoca, uma conversa, sem muitos fundamentos, para não dizer nenhum. Tem muita futilidade, muita superficialidade e pouco conteúdo. Já no mesmo exemplo, uma pessoa que para ver a situação, então ele vai analisar o lado daquela pessoa, o que ele está falando para a outra, né? O que esse funcionário, o que esse seu colega de trabalho está falando para esse encarregado, o que esse encarregado está respondendo, a maneira com que isso está acontecendo, e daí ele começa a ter uma conclusão um pouquinho melhor, um pouquinho mais profunda do que aquilo da pessoa que está simplesmente olhando por olhar, porque ele não está nem aí com o que vai acontecer com aquele colega de trabalho ou com o encarregado, ele está preocupado simplesmente com ele mesmo. Já quando a pessoa passa a colocar em prática sob orientação, que as orientações que vão te dizer como é esse trabalhar, né, esse passo a passo para que lá na frente você se torne um observador. Mas eu posso resumir da seguinte forma, que dentro do mesmo exemplo, tornar-se um observador, então tem esse colega de trabalho que está discutindo com esse encarregado. Quem passa a observar a coisa, então ele simplesmente não está vendo ou julgando, olha lá, o tolo do funcionário discutindo com o encarregado, que é superior, que vai mandar ele embora, se não mandar, vai montar uma casinha para ele, vai inventar uma fofoca lá para o dono da empresa, para o encarregado, o gerente, para colocá-lo ele na rua, mais cedo ou mais tarde, né? Não, ele não vai só estar olhando isso, né? Ele não vai estar só vendo isso também, tirando simplesmente pequenas conclusões. Não, ele começa a observar o que ninguém consegue, que são as energias. Porque nesse ponto, então, ele já passou a conhecer as energias vibratórias, aquilo que é campo áurico, né? Como acontece esse campo áurico, como esse campo áurico interage com demais pessoas, chakras, né? Esses vórtices de energia que estão no nosso duplo etérico, nesse corpo astral, que estão intimamente ligados com o nosso corpo físico e com as 7 glândulas endócrinas, por exemplo. Então ele não está só ligado nisso, ele vai observar o quê? Então não tem já mais um apontar de dedos. Essa pessoa simplesmente ele vai ver e pensar, olhe só, o que a ignorância faz com que um ser humano acabe realizando, colocando em ato. Olha só o que a raiva, a vingança ou a intolerância é capaz de fazer um ser humano se expor a um determinado ponto, de às vezes até entrar em vias de fato com o outro, por algo tão simples, tão banal, que podia ser simplesmente discutido, dialogado como pessoas adultas, e daí então não ficar nem para um lado nem para o outro, mas para
para as duas partes, né? Que daí ficaria tudo bem. Não, mas daí tem um sempre querer estar certo, estar no direito, então é uma disputa, é um alimentar de fogueiras que isso não tem fim. Então ele não está olhando só isso, ele está olhando as energias que fazem com que as pessoas estejam fazendo o que estão fazendo todos os dias. Se a pessoa é intolerante, então ele não vê o ser humano intolerante, porque ele começou a aprender que não tem o ser humano intolerante, não tem o ser humano mal, não tem o ser humano personificação do mal. Não, existe simplesmente o ser humano nas trevas da ignorância, ponto. Que não conhece o funcionamento das coisas, só acha, só presume, só ouviu falar. Disseram alguma coisa, mas ele não tem prova nenhuma daquilo. Então ele está sendo movido o quê? Ou aquela pessoa é movido pela raiva, ou movido pela vingança, ou movido por aquilo que seja o ego, o egoísmo, a disputa, a arrogância, pode ser movido pela ganância, né? Porque a pessoa ganancioso, então não é algo de se poder permitir acontecer, né? A pessoa ser ambicioso é algo ótimo, é algo bom, porque se a pessoa não tem uma ambição, então ele não tem uma motivação para que ele cresça, para que ele construa, para que ele expanda. Já o ganancioso não, o ganancioso significa o seguinte, que ele vai conseguir aquilo a qualquer custo, se ele tiver que passar por cima de alguém, ele passará. Então passa a ser algo totalmente distorcido. Então a pessoa olha e vê o outro, olha, o que a ganância faz com que o ser humano esteja envolvido, o que a inveja faz com que aquele meu irmão, aquela minha irmã esteja fazendo, o que o preconceito religioso faz com que aquela pessoa esteja cometendo, o que o abuso de autoridade gera em uma família, em uma religião. Então o observador ele começa a ver de uma forma daí já, porque sabemos, 3 primeiras etapas, trevas da ignorância, caminho espiritual, processo de se tornar espiritualizado, ou tornar-se espiritualizado, ligados às situações da Terra. Quando se atravessa essa ponte para tornar-se espiritualizado, para entrar no processo do despertar, então vai ser no ser humano as coisas ligadas às coisas excelsas, as coisas ligadas às esferas superiores, as coisas ligadas à verdade, ligadas à sabedoria, ligadas à verdadeira espiritualidade. Então vai ter um foco completamente inverso daquilo que é as 3 primeiras etapas. Então vai ser um choque de realidade muito grande esse processo. Por isso que tem que ter a presença desse mentor, desse guia espiritual, porque se não tiver, a pessoa não continua, a pessoa sucumbe. Porque se lá atrás, nas trevas da ignorância, ele já estava vivendo um sofrimento, numa limitação, imagina ele num choque de consciência que daí ele vai entrar num desequilíbrio. Então ele não tem o suporte, ele não tem um amparo, né, sobre esses aspectos. E daí muitos de nós vão começar o quê? A nos perguntar, certo, não tem, mas cadê o meu anjo de guarda? Não é dito que os homens têm os seus guardiões, Exus, nós mulheres temos as guardiãs pombogiras, né? E daí onde é que está todo esse povo? Eles não conseguem nos dar suporte? Não, porque o suporte que eles possam oferecer é relacionado a experiências comuns do seu dia a dia. Então eles estão ali, eles te direcionam boas energias, né, a toda hora, a todo momento. Não é toda essa sua família espiritual, porque de toda a família espiritual, que estamos falando de milhares de seres para cada pessoa, tem uma quantidade reduzida, às vezes 4 para um, 2 para outro, que são ligados como algum mentor, como se fosse uma entidade espiritual, né, que possa ter ali uma condição, uma substância
verdadeira para poder estar mais presente, mais inciso, mas lembre-se que toda a manifestação espiritual verdadeira, ela não é invasiva, ela não é, abusiva, ela não vai corromper a livre escolha de ninguém, não vai intervir. Não, olha, esse filho, essa pessoa, ele quer chegar e acabar com toda a sua plantação. Eles não vão aparecer e falar, olha, não faça isso, porque o seu prejuízo, depois você vai ter uma perda muito grande a respeito da situação, ter que plantar de novo, adubar, cuidar, para depois colher, você quer destruir tudo. Não, não vai acontecer isso, porque é ir contra a lei e a justiça divina. Cada um aqui, nós somos livres para escolher o que nós queremos experienciar, ponto. Mesmo que as pessoas, muitos, não concordem ou não entendam, tá tudo certo. Cada um, em algum momento, vai entender, pelo menos. Não digo nem compreender, mas entender vai sim, sem sombra de dúvidas, tá? Então, esse processo do despertar, ele também, assim como os demais, tem 7 níveis. Um fato interessante para vocês terem um parâmetro, uma noção do que isso significa, os guardiões lá da Lei Maior e da Justiça Divina, eles costumam dar certos exemplos. Então eu vou me valer de algum exemplo que eles tenham dado lá. Tem lá uma conversa de Jesus Cristo com Nicodemos, no qual Jesus Cristo diz para Nicodemos que o ser humano precisaria nascer de novo. E daí Nicodemos questiona, levanta a questão para Jesus a respeito de se teria ele, ancião, ter que voltar para o ventre da mãe dele para nascer de novo. E Jesus ali dá um tapinha no ombro dele, como para dizer, mas, meu caro amigo, você não é ali um sumo sacerdote do templo, um mestre aqui em cima para as pessoas? Como é que você me pergunta uma coisa dessa? Não, o nascer de novo é isso, é abandonar o velho padrão, as situações limitantes, as programações que são nefastas, que nos limitam, que nos impedem, que nos diminuem, que nos deixam em uma condição de humilhados, pecadores, não merecedores, tudo aquilo que a gente já cansou de ouvir, né, até hoje, para começar uma vida que nós nunca tivemos. Que a maioria de nós só mesmo possa ter sonhado lá atrás. Por mais que alguns de nós possam ter tido melhores oportunidades do que alguns outros, mas está longe de ser aquela situação ideal, né? De ter um fluir, de ter ali uma constância, de segurança, de fartura, de abundância e de todas as coisas, certo? E então, nesse ponto, estar nesse processo do despertar seria como nós estivéssemos em gestação. Por quê? Porque para nós estarmos nessa condição no processo do despertar, vai sendo removido aquelas programações no nosso inconsciente mais profundas, aquelas mais antigas lá de trás. Aquelas programações que nos fizeram colher os frutos que colhemos durante muitos anos. Frutos esses o quê? Amargos, azedos, que nós tivemos que engolir fazendo careta. Então temos essa situação. Por isso que daí, nesse estágio, principalmente no 3º nível desse processo do despertar, a pessoa vai se sentir realmente um peixe fora do aquário, fora d'água. Que ele pode estar no meio de todo mundo, mas ele não se sente mais pertencente, ele se olha no espelho, ele não reconhece muitas das vezes a sua face, a sua fisionomia. Ele olha às vezes para os parentes e daí ele olha, mas fala, mas quem são essas pessoas? Não porque ele esqueceu que aquela é a mãe que trouxe ele no mundo, não. Mas ele não reconhece aquela maneira, aquele modus operandi, que antes ele tinha aquele apego, aquela coisa completamente emocional. Então ele vê que, em poucas palavras, é como se ele tivesse se tornado uma pedra de gelo. Parece que ele não tem mais sentimentos.
nem emoções, parece que ele ficou meio como um robô. Mas isso é completamente compreensível, porque nesse ponto, nesse nível, nesse terceiro nível desse processo do despertar, é o ponto da gestação que se começa a se formar esse ser novo. E para se ter o novo, não tem como conter nada do velho. Tenho certeza que cada um de vocês já ouviram muito isso, né? Porque lá em plataformas como o Instagram, lá por exemplo, então tem muitas, né? Ali que você vê mensagens de sabedoria que tem essas frases, né? Porém, não se sabe muito bem lá, olha, isso é muito bonito, isso é muito profundo, mas a gente não consegue acessar a profundidade. Quem está nesse nível, ele vai saber dessa profundidade como primeira pessoa, ele vai sentir isso na pele, no ser, né? Na sua alma, no seu espírito. Então ele vai estar em conflito consigo mesmo. Esse novo ser que está se formando contra o velho ser que ainda sobra esses resquícios, essas programações, as primeiras lá, quando cada um de nós ainda é muito criança. Entenderam? Então é um momento que, se não tiver essa presença espiritual, a pessoa simplesmente desiste. Ele desiste. Ele desiste, ele não aguenta. Só que mesmo que ele desista, porque já aconteceu situações assim, eu já conheci pessoas que desistiram, a pessoa nunca mais volta a ser o mesmo. Não é que ele vai ficar como um louco, um desvairado, não vai ser isso. Acontece que ele vai voltar a ter a vida, procurar fazer o que todo mundo está fazendo, ou o que ele sempre fez lá atrás, só que ele sempre vai estar vendo aquilo com aquela profundidade, certo? E daí, vendo com essa profundidade, então ele vai estar sempre se lembrando do ponto onde ele parou, tá? Então isso não vai ser necessariamente um incômodo, mas ele vai se ver como dando passos para trás. E isso, claro, incomoda. Qual é de nós que gosta de tá percorrendo uma caminhada e ter que voltar para trás? Muitas vezes a gente esquece a carteira com os documentos em casa e a gente sai no portão e a gente já reclama que tem que voltar para dentro para buscar o documento. Imagina só, né? Depois de chegar a um ponto de entendimento, de compreensão muito considerável, então ter que voltar e ficar agindo ali como todo mundo está agindo, enchendo a cara de bebida, né? Só para poder esquecer das contas. Essas coisas. Então é uma condição muito frustrante. Então é um processo delicado, é um processo difícil. Ele é simples, como tudo que liga ao espiritual é simples, só que tem a dificuldade do quê? Desses hábitos mais antigos que ainda estão no inconsciente de cada um, que até conseguirmos então nos desfazer desses hábitos, dessas limitações, para poder então completar de preencher esse novo modus operandi, então leva um tempo. Quanto tempo? Para algumas pessoas pode demorar 3 meses, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5. Depende do comprometimento de cada um. Não tem como ser preciso, não tem uma regra. Olha, faça isso e em 2 meses tudo já se resolveu. Até teria, sinceramente, até teria, só que o ser humano é difícil na condição, quando se toca de se falar sobre hábitos e programações, então hábito e programação está ligado a um agir em automático. Então por isso se torna dificultuoso, mas é bem simples, basta ter essa disciplina, essa organização, essa mentoria, esse acompanhamento dessa entidade espiritual que vai estar sempre ali, de olho. Você está naquele conflito interno, você está enxergando coisas, muitas das vezes você não quer admitir, e esse não é você verdadeiramente, é o velho ser que não quer ficar perdido, ele quer que você retorne e continue vivendo tudo aquilo que você sempre viveu, aquelas limitações. Por quê? Porque o nascer desse novo ser
que é esse nascer de novo, então não pode conter aquilo que é nada do velho. Senão vai dar ruim, né, ali na frente. Por quê? Porque uma laranja estragada em meio a uma caixa de laranjas, vai ser inevitável que com o passar de um pequeno espaço de tempo, ela comece então a fazer com que as demais também estraguem, certo? Então temos aí inúmeros exemplos dessa situação. Então é um processo fundamental, não tem como pular, não tem atalhos, né? A pessoa que está ali, eu posso garantir que seja o momento mais delicado, ou podemos dizer mais difícil, certo? Da pessoa poder passar, por isso que tem que ter uma mentoria de uma entidade espiritual, porque se não tiver, a pessoa sucumbe, a pessoa desiste, porque ele vai pensar que o erro está nele, que ele está fraco, que ele não está dando conta, porque ele vai chegar momentos, a partir desse terceiro nível do processo de despertar, né, que a pessoa vai se sentir esvaído, ele vai se sentir desmotivado, ele quer se jogar no chão e se pudesse não levantar mais, seria o escolhido, certo? Mas por que tudo isso? A morte do velho ser. Não é a morte mesmo, desencarne, tá? A morte do velho ser, aquele que nunca te trouxe os resultados daquilo que vocês sempre almejaram, sonharam ou ouviram falar algum dia. Tá? Lá naquilo que são, aquilo que é as filosofias, as crenças lá do Oriente, significa atravessar a porta sem porta. É aquele movimento harmônico do yin e yang. É o aprender a morrer sem morrer. Então, é usado esses termos, mas só entende esses termos, de fato e de verdade, quem está nesse processo do despertar. Processo do despertar não é o desperto. O desperto será o nosso próximo assunto, a nossa próxima etapa. Lembre-se, tudo que falamos aqui, dessa forma rápida, dessa forma superficial, com o passar do tempo, depois nós vamos aprofundando mais. É para vocês terem um ponto de partida. Mais do que qualquer coisa, ter um ponto de partida, mas um ponto de partida de uma forma segura, de uma forma consolidada. Tá bom? Então, não pense, mas só isso, mas tem tanta coisa. Sim, tem muita coisa que vamos falar. Só que para falarmos de certos assuntos, temos que partir do início. Não adianta a gente querer partir da metade, ou simplesmente da parte que todo mundo quer saber, que são os resultados, porque senão a gente fica preso em uma fantasia, em uma utopia, no qual não vai fazer a menor diferença para nós, a não ser trazer mais sofrimento, mais limitação, fazer a gente perder mais tempo. E tempo para nós aqui encarnados significa vida, tá certo? Então, por essa orientação, por enquanto é o suficiente. Lembre-se, vamos ainda falar bastante sobre essas etapas, cada vez de forma mais profunda, lá na frente. Tá? A gente tem uma continuidade boa de assuntos, todas que estarão ligadas uma com as outras. Então, por favor, acompanhe, se for realmente o interesse de cada um de obter respostas e não ficar preso em ilusões. Eu sou o arquivista espiritual e até o próximo vídeo.